31. Dá uma olhada lá, fez a aí. Marcos 15, 31. 15, 31. Como é que está escrito aí na tua Bíblia? Porque não, toda a Bíblia deveria ser igual, né? Mas temos que às vezes também diferente. Só que a própria que Não, mas é o sentido da conversa, o que é colocado. Marcos 15, 31. Isso. Da mesma maneira, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam uns aos outros: salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo. Tá, então é 32, na verdade é 32. Desde agora, desça agora da cruz este Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e acreditemos. Os que... Marcos 32. 15. Aí ali diz, né? E os ladrões foram crucificados com Jesus e também crucificados. Os ladrões, ou seja, os dois. Aí tu vai lá em Lucas. Em Lucas, deixa eu ver onde é Lucas. O contexto é diferente. Lucas. Deve ser 23, né? Lucas 23, 39. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva de ti mesmo e a nós. Porém, o outro repreendeu, né? Você não teme a Deus. Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, por isso estamos recebendo. Ou seja, um dos ladrões foi salvo na cruz por Jesus. Sim. Certo? Sim. Só que lá em Marcos, onde a gente acabou de ler, sim. A conversa não é essa. Diz que os dois zombavam. Sim. Então o que acontece? O que a gente vê aqui é uma informação extra, né? Tipo, Marcos, ele teve acesso a uma informação que Lucas não teve. Então o que acontece? Na verdade, todos os dois estavam injuriando, né? Se a gente for considerar aqui a informação de Marcos aqui, os evangelhos eles são chamados, Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos. São chamados sinóticos por quê? Porque eles têm quase as mesmas informações, diferente do evangelho de João, que ele é totalmente fora parte. O evangelho de João é considerado o evangelho universal, ele foi escrito para todos os povos. O evangelho de Lucas, Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito, acho que Lucas para os gregos, Mateus para os judeus e Marcos, agora não me lembro agora, mas cada evangelho foi destinado a um povo específico. Sim, mas pastor, eu acho assim, o contexto de cada um, independente de quem escreveu, ele é o mesmo. Não pode mudar. Sim, mas aqui não mudou, ele só teve uma informação a mais. Não, mas aí está errado. Como assim errado? Se eu e o pai estiver vendo uma situação, aí vamos supor, a gente viu duas pessoas ali zombando de Jesus. Aí eu saí. E o pai continuou ali, e o pai viu que depois que zombou, por exemplo, teve um que se arrependeu e falou. Exatamente. O pai vai escrever com aquele ponto de vista completo, entende? Enquanto que eu vou escrever que tinham ali, porque os dois foram crucificados. Sim. Os dois estavam explicando, os dois foram crucificados. E pelo que eu estou vendo aqui, no caso de Marcos, ele não relatou a questão do que aconteceu depois, né? Não relatou. O Marcos disse que os dois zombavam. Só disse que os dois zombavam. E o Lucas diz que um se salvou porque não zombou. Sim. Ele é ao contrário, ele conheceu o erro. Então, como é uma Bíblia, que é vamos dizer, é um mapa para te seguir, ele teria que estar falando a mesma linguagem. Sim. E ali não fala a mesma linguagem. Porque se ele não tivesse comentado que os dois zombavam, sim, tudo bem. Mas ele disse os ladrões zombavam. Quando ele diz os ladrões, botou no plural, botou os dois. Então ele está contradizendo o que o outro falou. Ou seja, os dois estavam olhando a mesma cena, um viu uma coisa e o outro viu outra. Porque eles estavam ali juntos, não é que um saiu fora ou é uma informação. Não, os dois estavam olhando a mesma cena. Os dois estão descrevendo a mesma cena. Só que um fala de um jeito e o outro. Porque só que zombar. A Bíblia dele, cada um vê uma coisa e interpreta de um jeito.
Mas não pode. Zombar e injuriar são duas coisas diferentes, né? Na verdade, os dois ali deveriam estar meio que debochando, brincando, só que aí teve um aqui que foi um pouco além. E aí quando esse aqui foi um pouco além, o outro repreendeu ele, disse, cara, cala tua boca aí, tu não sabe o que tu está falando, nós estamos aqui, nós merecemos estar aqui, porque nós pecamos, mas ele é inocente. Só deixa eu Sim. pegar aqui a Lucas, qual foi o endereço do Lucas aqui? Deixa eu ver, acho que eu desmarquei lá. Eu sei que é Lucas 23, eu acho. Bom, mas vamos deixar esse assunto para outro dia, o pastor tem que dar a aula e vamos para frente, porque isso é meio polêmico. E aí eu continuo não concordando, tá? Só quero deixar claro isso, eu não concordo. Tá? Porque assim, ele não pode mudar, mudar uma vírgula, né? Sim, sim. Então, e aí não mudaram uma vírgula. Mas aí a questão é que, tipo, vai haver uns detalhezinhos diferentes, mas isso não vai alterar o sentido do texto, né? Por exemplo, a questão dos gadarenos, né? Aquele camarada que Jesus expulsou os demônios para a manada de porcos, né? Tem acho que 2 evangelhos falam que era um homem, e tem um evangelho que fala que eram 2, né? Então, quer dizer, o que a gente deduz disso? Que os que relataram que era um só, viram só um. Eles não viram os 2. Então, como é que eles vão falar que era 2 se eles só viram um? Mas teve um deles que viu que tinham 2. Então, aquele cara foi privilegiado. Ele teve acesso àquela geografia naquele momento. Ele pegou uma segunda pessoa. E o outro não viu isso, então não pôde relatar. Mas isso não vai alterar o texto, entendeu? Não vai deixar. A história continua a mesma. Jesus fez a libertação do cara, mandou para os porcos, só porque teve um dos discípulos ali que viu que tinha uma outra pessoa. Mas isso não vai mudar nada, entendeu? Não vai alterar o texto, na minha opinião, né? Não vai. Só porque um deles ali teve acesso a essa informação. Marcos, a primeira do que era Marcos 32? 15 e 32, né? E a Bíblia é a verdade. Sempre que tem algum ponto da Bíblia que parece se contradizer, é porque a interpretação ainda não está correta, ainda não alcançou o que precisava alcançar. E ali ele vai citando alguns exemplos assim, que ele pegava e que ele se questionava, mas parece que isso aqui está se contradizendo. Mas eu sei que a Bíblia não se contradiz, então o que quer dizer isso daqui? Então eu ia meditando naquilo ali até encontrar o ponto, né? E algumas coisas realmente talvez a gente não vai entender. Mas isso não chega a ser uma contradição, né? Sim. Eu não vejo isso como uma contradição, eu vejo só uma informação. Esse pastor fala quando tem algo que realmente fala de uma contradição, né? Sim. De um ponto que fala que Deus olha as nossas lágrimas e outro ponto que fala, não, as suas lágrimas não estão sendo ouvidas, por exemplo, né? De pontos que falam de situações diferentes, na verdade, de contextos diferentes de cada um. Vamos lá, pessoal, então, vamos começar nós. Ou vocês querem deixar a aula para um dia que tem mais gente? Não, nós vamos fazer nós 3. Nós vamos seguir, né? Vamos seguir. A aula fica gravada, né? Isso. É o que eu poderia sugerir, nós ia até umas 10h30, que daí nós temos o nosso compromisso, né? Você tem um compromisso hoje? Não? Amém, vamos até as 10h30 hoje. A minha esposa também pediu se eu podia terminar mais cedo. Nós fizemos então uma aula diferente hoje, né? Até a turma de Tijucas está mais adiantada do que a turma de Canelinha, né? Lá, então, está tudo no controle. A turma de Tijucas está adiantada em relação à turma de Canelinha, no sentido que lá, quando eu terminei a segunda aula, eu fui até veracidade e fidelidade. E vocês aqui, quando eu terminei a segunda aula, eu fui até santidade. Vocês estão adiantados, então hoje vão equilibrar. Até se apostila até hoje, eu tenho que fazer. Vamos lá, então, vamos ficar de pé para a gente orar, então? Vamos orar. Quem vai orar aí? Quem vai orar pela nossa aula de hoje? Pode orar, então. Pai, obrigada, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor sobre nossas vidas. Amém. Obrigada porque o Senhor nos reuniu aqui hoje. Obrigada. Glórias a ti, Senhor, por essa oportunidade de compreender um pouquinho mais de ti, Senhor, de conhecer mais a ti, a tua palavra, Pai. Vai moldando nossos corações conforme a tua vontade, Deus, em nome de Jesus.
Senhor, que nosso coração esteja aberto para receber da Tua palavra, Senhor. E que seja o Teu Espírito Santo ministrando no nosso coração e se revelando a nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que aquilo que a gente aprenda, Senhor, a gente realmente coloque em prática. Amém, Pai, Jesus. para que não sejamos como aqueles que são levados como um vento de um lado para o outro, Senhor, mas que a gente siga no Teu caminho, Amém. aplicando a Tua palavra e andando na Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Abençoa nesse momento, Pai, nossas mentes, nossos corações, Senhor, que tudo que seja falado aqui, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus. Queridos, então só para relembrar algo que eu já tinha falado, né? Os assuntos que não fazem parte da matéria, que nem o irmão Carlos, César, trouxe um ponto aí pra gente, né? O meu comprometimento com vocês é o seguinte: aquilo que eu não consegui, aquilo que é fora da aula e eu não consegui responder no mesmo dia, eu trago depois uma resposta mais detalhada, tá? Isso é um compromisso que eu tenho comigo mesmo. Claro que a gente, às vezes na hora a gente traz aqui uma explicação, nem sempre a gente consegue talvez elucidar toda a questão, mas aí depois o que eu faço? Em casa eu preparo o material, eu trago para o aluno, entendeu? Eu sempre fiz isso lá com a turma, com as outras turmas que eu já tive, né? Para que o assunto seja, a gente faça uma exegese do assunto, vamos dizer assim, né? Que é examinar detalhadamente. E é o que a gente consegue fazer, tá bom? Pessoal, nós tínhamos parado na santidade, só confere para mim, página 4, a característica de Deus, a santidade. Eu acho que a gente falou até a ira, né? Daí agora Foi até a ira? Vai falar da santidade, né? Pelo menos foi o que eu marquei. Isso, exatamente. Fomos até a ira, né? Isso, daí agora a gente vai falar da santidade. Então, beleza. Então, só para confirmar. Eu fiz um pontinho aqui, que era para a gente continuar do ponto da santidade. Então, só recapitulando, né? Nós estamos estudando sobre quem é Deus e estamos, então, estudando os atributos de Deus, né? Aprendemos sobre a trindade, sobre a independência, eternidade, imutabilidade, unidade, espiritualidade, onipresença, onisciência, onipotência, soberania, misericórdia, veracidade, fidelidade, bondade, amor, justiça e ira. E a partir de agora, então, nós vamos ver mais um atributo que é a santidade, né? Deus é santo. A palavra de Deus diz que Deus é santo, né? Tanto em Levítico como na carta de Pedro diz, né? Sede santos, porque eu sou santo, né? E aqui a gente tem alguns outros textos. 1 Samuel 2:2, a gente pode ler pelo menos um ou dois, né? Para ficar bem solidificado. Primeiro Samuel 2:2. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. E depois tem o texto também, Salmo 99, Isaías 40:25, Isaías 15, Apocalipse 15:4. Lembrando que a palavra santo significa separado, né? No caso, quando a palavra santo ela é aplicada a nós seres humanos, porque também somos santos, significa que nós somos santos, ou seja, separados, para uso exclusivo de Deus. Então essa é a definição da palavra santo para um cidadão como nós, o Filho de Deus, separado para uso exclusivo de Deus. Agora, Deus ele é santo no sentido que ele está totalmente separado de tudo e de todos, né? Tipo, não tem a mínima possibilidade de nós aqui acessarmos a Deus, né? No sentido de estar no mesmo ambiente dele, né? Ele está separado de nós, ele está no céu, né? Totalmente distante de nós. Nós temos acesso à sua Shekinah, à sua glória, à sua presença, mas tipo, estar lá onde ele está agora, sentado no trono, aquele local lá, nós não temos acesso. Lá onde ele está sentado no trono com Jesus, porque a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é um corpo corruptível. Então esse corpo corruptível não pode acessar o incorruptível. Um dia nós seremos transformados num piscar de olhos
Vamos receber um novo corpo. Aí com esse corpo aí a gente vai conseguir acessar ele 24 horas. Na verdade, na eternidade, né? Porque na eternidade não existe 24 horas. Né? Na eternidade não existe cronos, não existe o relógio que a gente utiliza aqui. Ok? Então a gente vai conseguir estar na presença dele eternamente, né? Por enquanto a gente acessa alguns momentos, né? A gente tem nos cultos, em momentos como esse, a gente tem aqueles momentos assim que a gente consegue acessar um pouquinho da glória dele, né? Mas plenamente só o dia que esse corpo aqui foi completamente transformado, porque esse corpo aqui é um corpo que peca, né? E Deus nunca peca, ele é totalmente santo. Amém? Nós somos santos que pecam e ele é santo que nunca peca. É um detalhezinho grande, né? Então, em dois aspectos, santidade fala de transcendência e pureza moral. Transcendência no sentido que ele está separado e pureza moral no sentido que ele nunca peca, né? A transcendência mostra como Deus está separado e é independente do espaço e do tempo, não sendo limitado por eles. Isaías 57:15. Isaías 57:15 vai dizer, né? Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. É uma curiosidade, né? Deus está realmente num lugar santo, num lugar alto, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está próximo daqueles que têm um coração quebrantado e contrito e daqueles que tremem da sua palavra. A pureza moral mostra como Deus está separado de tudo o que é pecaminoso. Levítico 20:26, 1 de Pedro 1:15-16. Então, podemos dizer que Deus é heterogêneo, né? Não sei se alguém aqui já viu aqueles experimentos de ciência, né? Que a gente tentava misturar o óleo com a água, né? Não dava certo, né? Então é mais ou menos isso, né? Deus, ele não consegue se misturar com ambientes pecaminosos ou com onde há o pecado, porque ele é totalmente santo. O sentido original da palavra, só um detalhe, né? Que só abrir um parênteses aqui, que dentro desse contexto de santidade, em nome da santificação, existem pessoas que são adeptas, né, ao isolamento, né, como aqueles monges que ficam lá dentro do monastério, isolados o ano inteiro, ou um período de tempo enorme, com o objetivo de se santificar, ou seja, se separar, né? Só que dentro desse contexto, esse tipo de santificação não está relacionado ao que Deus espera de nós. Porque se eu me isolar completamente, entre aspas, eu estou me tornando separado, mas não santo. Porque o santo, para nós aqui, é aquele que é dedicado ao uso de Deus. Como que eu vou ser usado para Deus num lugar separado e isolado? Não tem como. Então a pessoa que está lá isolada, primeiro que ele já vai desobedecer um princípio da lei de Deus, que é honrar pai e mãe. Como é que eu vou honrar meu pai e minha mãe se eu estou preso dentro de um monastério ou dentro de uma ilha isolada, né? Eu já começa por aí, eu já vou quebrar esse princípio aí. E Jesus corrigiu os religiosos à época, que já tinha alguns com essa prática, e Jesus ensinou ali sobre o Corban, sobre a honra, e ele tocou exatamente nesse ponto, né? Tipo assim, vocês se separam para poder ficar isolado do pecado, mas preceitos tão simples como honrar pai e mãe vocês estão quebrando. Então, quer dizer, não adianta essa religiosidade falsa, né? Então não adianta eu ir para um lugar isolado. O grande desafio nosso é estar no meio do pecado, viver no mundo que a gente vive, onde existe a mentira, onde existe o roubo, o assassinato, a traição, a corrupção. Eu estou no meio de tudo isso e ser santo ali. Esse é o grande desafio. Porque aí eu vou cumprir o que Jesus disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal não salgar mais,
não serve para mais nada, senão para ser pisado e lançado pelos homens. Então é ali no meio do pecado, num ambiente corrupto ou contaminado, que eu tenho que ser a influência. Eu vou salgar, eu vou trazer um sabor, eu vou trazer uma palavra, eu vou trazer uma oração, eu vou iluminar aquele ambiente. E isso é ser santo. Eu estou separado, tipo, eu não vou pecar, eu não vou me corromper, eu não vou me vender. Mas ali naquele ambiente, embora seja um ambiente contaminado, eu vou ser sal, eu vou ser luz. Está dando para entender? Agora, se eu me isolo numa ilha deserta ou num monastério, como é que eu vou ser sal? Eu vou ser luz para quem? Para as pessoas que estão lá dentro? Só para elas, né? Que estão fazendo a mesma coisa? Então não tem lógica nenhuma, né? Isso é no mínimo falta de conhecimento, né? E a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Deu para entender? Agora, Deus ele está totalmente separado, só que ele interage com a gente o tempo todo, né? Ele tem esse poder, essa capacidade. E mesmo estando separado, ele consegue ser sal e luz para nós o tempo todo, porque ele, se precisar para falar conosco, ele usa até uma mula. Mas ninguém aqui fica sem ser alcançado por Deus, né? Ele nos alcança todos os dias. Se a gente prestar atenção, todos os dias ele está interagindo com a gente de alguma maneira, né? Então, o sentido original da palavra santo é separado. Somente Deus é santo em si mesmo, né? Totalmente santo, né? Quando Isaías viu a Deus, ele disse: santo, 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 né? Os meus olhos viram o Rei. Deus é perfeito moralmente, totalmente separado do pecado, totalmente maravilhoso e esplêndido, digno de honra e adoração. O povo, os edifícios e os objetos são descritos como santos porque Deus os fez santos ou os tem santificado, né? Eu posso pegar um objeto, o óleo representa, por exemplo, a presença do Espírito Santo, a unção de Deus, né? É uma representação. Esse óleo aqui não é Deus, mas ele é uma representação. Então, como ele é uma representação, uma vez que esse óleo foi consagrado a Deus, eu posso pegar esse óleo, ungir essa Bíblia aqui, e a partir desse momento essa Bíblia foi santificada ao Senhor. Eu consagrei ela para Deus. Assim como a gente faz com as crianças no dia da apresentação, né? Então, eu consagrei. Então, ou seja, a partir de agora, esse objeto foi santificado ao Senhor. Então, isso pode ser feito também, né? É o mesmo que se aplica, pastor, com o pão e o suco da uva, quando a gente consagra para depois fazer ceia? Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim, né? Pode-se dizer que sim. Embora que ali o sentido é diferente, né? O pão ele é uma representação, né? Por isso a gente consagra, né? Assim como o óleo também, né? É uma representação, né? Amém? Então os atributos são as qualidades inerentes a Deus, próprias dele. Divide-se em duas categorias, né? Aqui é só, então, encerrando o assunto dos atributos, né? Em relação à santidade, todo mundo entendeu? Né? Lembrando que a Bíblia deixa claro que nós também somos santos, né? Só que no sentido de ser santo, 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 que Isaías, quando viu a Deus, ele falou em 3 vezes, né? Santo, santo, santo. Por quê? Porque embora nós também sejamos santos, santo, 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 de verdade é só Deus. Está dando para entender? Agora eu não posso ir contra a Bíblia. Se a Bíblia diz que nós somos santos, nós também somos, né? O único detalhe é que nós somos santos que pecam. E Deus é um santo que nunca peca. Amém? Então é só um detalhezinho simples. O próprio apóstolo Paulo disse, né? Paulo não era uma pessoa comum, era São Paulo, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, né? E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, né? Embora que alguns acreditam que Paulo, quando falou isso, ele estava vivendo ali uma crise, estava vivendo uma crise, mas se a gente for sincero com a gente mesmo, né? Quantas vezes, né, nós cometemos erros que nós não queríamos cometer, e quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que nós sabíamos que deveríamos fazer? Quantas vezes, né? Então, quer dizer, a verdade é que nós estamos todos no processo, né? E santo mesmo é só Ele.
Por isso que o próprio Paulo vai dizer, né, que a boa obra que ele começou em nós, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então, até o dia de Cristo, nós estamos na mão do oleiro e tem bastante trabalho pela frente. Aleluia. Os atributos, então, são as qualidades inerentes a Deus, próprias dele. Divide-se em duas categorias: atributos incomunicáveis, que não podem ser transferidos ao homem, como a onipresença, a onisciência, a onipotência e a imutabilidade. E também os atributos comunicáveis, que podem ser transferidos ao homem, como o amor, a justiça e a verdade. Entenderam? Então, existem os atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Comunicáveis eu posso aderir também, eu posso receber dele, né? Eu posso praticar o amor de Deus, eu posso praticar a justiça de Deus, eu posso andar em verdade como ele é verdadeiro e anda em verdade. Agora, eu não vou conseguir ser onipresente, eu não vou conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque isso é uma característica só de Deus. Eu também não vou conseguir ser onisciente, ter todo o conhecimento, toda a sabedoria, porque esse atributo é só de Deus. Amém? Em alguns aspectos alguns aspectos são transferidos ao homem, outros não. Então tem os textos aqui, né? Êxodo 3,14, Provérbios 5,21, Provérbios 15,3, 15 do 17 ao 18, Tiago 1,17, Salmo 139, do 1 ao 12 e Salmo 147, do 13 ao 18. Vamos lá então para a paternidade de Deus. Jesus chamava a Deus de Pai e deu esse direito a todos os que creem nele. Evangelho de João, capítulo 1, 12, vai dizer que todos os que ele veio para os seus não o receberam, né? Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então nós que recebemos a Cristo, todos nós, hoje independente de sexo, né? Somos filhos e filhas de Deus. Isso é o tipo de lembrança que faz muito bem para a nossa alma, né? Oxalá que a gente pudesse recordar todos os dias que nós somos filhos de Deus, né? Porque quando a gente tem esse entendimento diário de que somos filhos de Deus, né? De que a gente está o tempo todo nas mãos dele, não cai um fio de cabelo sem o consentimento dele, então a gente se sente mais protegido, a gente se sente mais amado, se sente mais guardado. Deus está o tempo todo cuidando da gente, se a gente for parar para analisar. Ontem aconteceu uma coisa que muito bacana, meu Deus, ele sabe como agradar a gente. Uma dupla de amigos que são assim amigos de muito tempo, a gente sempre era parceiro de andar de bike, né? E era sempre nós três éramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Os três inseparáveis, né? E aí me convidaram para ontem de manhã a gente fazer um pedal de 55 quilômetros, né? E aí a gente vai pedalando, mas vai conversando, né? vai atualizando as informações, né? E ali a gente tem uma amizade tem tanta liberdade entre nós que não tem ali um corrige o outro, não tem ninguém que passa a mão na cabeça de ninguém. E eles estão sabendo do que eu passei ali, da situação do cateterismo e tal, do problema do coração, aí já pegaram, tu está cuidando da tua alimentação e não sei o que e tal, e eles falam, detonam com a gente, né? Mas só que é uma coisa saudável, assim, que é coisa de amigo, né? Então foi muito bacana, assim. Então, tu está fazendo ali um esporte, que é uma coisa que a gente gosta, ao mesmo tempo atividade física, né? Cuidando da saúde e passar um tempo com amigos, né? Então Deus, eu vejo, por que eu citei esse exemplo? Que nisso eu vejo o cuidado de Deus, né? Deus, ele sabe o que nos anima, o que é bom pra gente, o que deixa a gente alegre. Às vezes Deus percebe que a gente está meio tristinho, isso aqui não está dando certo, estou passando essa prova. Aí Deus vai lá e faz alguma coisinha, né? Minha irmã Doris aí, ó, resolveu trazer um café da manhã. Resolveu trazer o café da manhã. Eu saí de casa realmente não tive tempo de tomar café, mas eu já vim. Então eu vejo, nessas coisas a gente vê o cuidado de Deus, né? A gente vê o amor de Deus, né? E o quanto que realmente Ele é Pai, o quanto Ele se preocupa e Ele cuida da gente nos mínimos detalhes.
Quem é sensível consegue ver os detalhes. Né? Ele está o tempo todo cuidando da gente. Né? Então, a minha esposa diz, ele está sempre mimando. Ela diz que ela é a filha mimada do pai. Ele está sempre mimando, ele está sempre livrando, porque eu sempre digo assim, ó, que a gente pensa que o grande milagre é ver um cego chegar, um mudo falar, Sim. um surdo ouvir. E a gente vê o milagre, a gente vê nas pequenas coisas. que Deus faz na vida da gente. Esse é, é mais ou menos aquilo que a palavra que eu preguei aqui do ordinário ao extraordinário, né? A gente está o tempo todo a nossa mente, né? Até porque o mundo hoje tem essa mania de grandeza, né? Então a gente está o tempo todo com a mente nas coisas grandes, né? No extraordinário. E às vezes o extraordinário, na verdade, está nas pequenas coisas, né? Isso é uma questão de ótica, né? Tem que ver, às vezes, enxergar, né? E isso é tremendo. Quando a gente começa a abrir os olhos para isso, a gente se torna também uma pessoa mais agradecida, né? Então, até a vinda de Jesus, éramos apenas criaturas de Deus. E Jesus, o único filho, né? O unigênito do Pai. Com a sua vinda, com a chegada de Jesus, morte e ressurreição, aqueles que creram nele, somente aqueles que creram, passam a ser filhos de Deus por adoção, conforme está em Efésios 1:5, Gálatas 4:5, Romanos 8:15. Né? Isso é uma informação importante porque é muito comum as pessoas que estão lá no mundão, né, falarem, eu também sou filho de Deus, mas se não tem a Cristo, se não crê em Jesus, não é filho de Deus não. Né? Ele é só uma criatura. Claro que a gente não vai ser deselegante de jogar balde de água fria, né? Tem que pedir a Deus sabedoria, mas infelizmente as pessoas estão equivocadas. Né? Filho de Deus é quem crê em Jesus, morte e ressurreição. Os demais são criaturas. Elas podem até se achar filho, mas não são. Amém? Romanos 8:15 vai dizer, né? Pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Aqui um detalhe, né? Só recebe o espírito de adoção, que é o Espírito Santo, que está dentro de nós, quem crê. Porque quem não crê não tem o Espírito Santo. Né? Você só recebe o Espírito Santo no momento da fé. Então, aí está aí mais uma evidência de alguém que é filho de quem não é filho. Quem é filho tem o Espírito Santo. Quem não é filho não tem o Espírito Santo. Né? E para ter o Espírito Santo você não precisa falar em línguas. Né? Como até hoje tem pessoas que acreditam que só tem o Espírito Santo ou só foi batizado com o Espírito Santo quem fala em outras línguas. Né? Isso é um erro teológico. Né? Tem o Espírito Santo quem crê em Jesus. No momento que você creu no sacrifício, na morte e ressurreição, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que você foi selado com o Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo tem quem crê. E a partir do momento que você tem o Espírito Santo, isso é uma evidência que você é filho. Amém? E como é que eu sei que o Espírito Santo mora dentro de mim, né? Tem um ser ali que está o tempo todo me convencendo do pecado, da justiça, do juízo, me levando ao arrependimento. Esse é o Espírito Santo. Se ele não estivesse dentro de mim, nós estaríamos perdidos. Nós não teríamos temor, né? E se a gente perdesse o temor, ou se a gente perder o temor, aí nós estamos perdidos. Nossa identidade é uma identidade de filho de Deus. Ele nos chama de filhos e devemos tê-lo como pai. Ok? Lembrando que nenhum pai terreno, por melhor que seja, vai se comparar ao Pai Celestial. Né? Aí é um ponto interessante que algumas pessoas têm até dificuldade de receber Deus como pai, principalmente quem teve traumas com seus pais. Né? Filhos que tiveram trauma com o pai, né? Ou até mesmo decepções grandes com o pai, vão ter um pouco de dificuldade de interpretar Deus da forma correta. Né? Mas uma coisa precisa ficar bem claro, que Deus como pai, ele é perfeito. Né? E por melhor que sejamos os nossos pais, né? Eu tenho um pai que eu sou extremamente agradecido. Conheço as falhas dele. Tem algumas.
mas também conheço os defeitos e tenho certeza, as qualidades, né? E as qualidades superam os defeitos. Então, eu sou agradecido a Deus que eu tenho um excelente pai, né? E a principal característica dele é o caráter, é uma pessoa de caráter, né? E é uma pessoa séria, correta, honesta, né? Mas tem seus defeitos, né? Tem suas falhas e suas imperfeições. Já Deus não, Deus é um pai perfeito. Ele não tem falha, não tem imperfeição. A adoção de Deus não nos diminuiu como filhos. É uma adoção perfeita. Passamos a ser verdadeiramente filhos. Ok? Então, pode-se dizer que nós todos fomos adotados, né? Mas isso não nos diminui, né? Eu sou um filho adotado, então eu sou menor do que eu sou menos do que o legítimo que é Jesus. Eu não penso assim, né? Eu penso que agora eu e Jesus diante do Pai nós somos filhos. A única coisa é que Jesus é nosso irmão mais velho, né? Cada um crê como quer crer. Eu creio assim, que nós todos somos filhos. E se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, então nós também somos amados da mesma maneira que Jesus é amado. Agora, claro que eu não vou permitir que ninguém venha se prostrar diante de mim e nem adorar a mim, porque a adoração é só para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Mas, biblicamente, eu agora também sou filho, né? Eu não sou menor do que Jesus. Eu só, coisa que Jesus, ele é o irmão mais velho, né? E eu sou mais novo, mas também sou filho. E se Deus não faz acepção, o mesmo amor que ele tem pelo unigênito, ele tem por todos nós, né? Amém? Consegue entender isso? Agora, a adoração continua sendo para o unigênito, né? Aleluia. Toda a honra e glória e louvor para ele também. Toda a honra e glória, mas nós também somos dignos de honra, né? Nós também somos dignos de honra, né? A Bíblia ensina sobre a honra. E por que Deus também nos dá honra? E até mesmo glória, né? E até mesmo louvor. Por que nós recebemos essas coisas? Eu aprendi uma vez, né? Que nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Então, por que Deus nos dá honra, glória e louvor? Para que a gente devolva para Ele. Entendeu? Então, quando você recebe um elogio, louvor, então devolve o elogio para Deus. Você recebe honra, devolve a honra para Deus. Então, tudo que Deus nos dá é para devolver para Ele. Eu não posso reter para mim e achar que eu sou o bambambam, né? Então, Deus me dá a honra, né? Tem um salmo que diz, tu nos coroaste de honra e de glória, tu nos coroaste, né? Acho que é o Salmo 2, né? Mas por que Deus nos dá, ou Salmo 8? Deus nos dá para a gente devolver para Ele. Amém? Pouco menor do que Elohim, a gente citou esse texto aqui na aula passada, pouco menor do que Elohim, tu nos criaste, né? De glória e de honra, tu nos coroaste, né? Então Deus nos dá glória, Deus nos dá honra, Deus permite que pessoas nos elogiem também, nos dê louvor, mas tudo é para devolver para Ele. Por quê? Porque toda a honra, toda a glória e todo louvor pertence a Ele. O próprio Espírito, com letra maiúscula, você sabe que é o Espírito Santo, né? Quando for letra minúscula, é o Espírito do homem. O próprio Espírito Santo, né? Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Então, se o Espírito Santo está aí dentro de vocês, quando eu falo que vocês são filhos, vocês recebem. Porque o Espírito Santo está lá dentro, ele testifica. É isso aí, é verdade, eu sou filho mesmo. Se o Espírito Santo não tivesse, não haveria testificação. Deus é um pai amoroso. Deus tem a oferecer a seus filhos um amor incondicional, sem interesses. Não pelo que somos, não pelo que temos, não pelo que fazemos. O seu amor é eterno. Jeremias 31, 3. Jeremias 31, 3. Que vai dizer, né? Há muito que o Senhor nos apareceu dizendo, com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Eu acho lindo esse texto, né? Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Tem até uma música do David Keelan, né? Fala sobre as cordas de amor, né? Ele nos enlaça com cordas de amor, né?
Então é um amor eterno. A gente aprendeu aqui na última aula, né, sobre a Chesed de Deus, né, que é um amor firme, constante e fiel, né? Ele nos ama o tempo todo, nada pode nos separar do seu amor. E é um amor imutável, né? Deus não muda, então o seu amor também não muda por nós. Nada pode nos separar do seu amor. Talvez o amor que você recebeu de seu pai tenha sido interesseiro e passageiro, mas o amor de Deus Pai não é assim. Deus é um Pai misericordioso, sente compaixão pela fraqueza dos filhos. Ele conhece nossas capacidades e nossas fraquezas. Ele conhece nossos pecados e mesmo assim nos ama. Deus é um Pai valorizador. Ele dá os dons necessários para que possamos cumprir o seu propósito. Então ele é um Pai misericordioso. Vamos devagar aqui, peraí. Deus é um Pai misericordioso, a gente já aprendeu sobre isso, né? Ele sente compaixão pela fraqueza dos seus filhos. E ele conhece a nossa fraqueza, a nossa estrutura. A Bíblia diz no Salmo que ele lembra-se que somos pó, né? E como um pai se compadece de um filho, ele torna a se apiedar de nós, como está longe o Ocidente do Oriente, né? Por quê? Porque ele lembra que a nossa estrutura é de pó. Ele sabe que a gente é frágil. Então, por isso, ele está sempre pronto a estender a mão. Mesmo conhecendo os nossos pecados, nossas imperfeições, mesmo assim, ele nos ama. Né? Por quê? Porque Deus também tem a capacidade, por ser onisciente, ele já vê a obra acabada. Né? Ele já vê a gente lá no futuro. A gente só se enxerga no presente, mas Deus já está vendo o César prontinho lá no futuro. Então ele sabe toda a trajetória que a gente vai passar para chegar lá, e ele está disposto a suportar, né, todos os processos que a gente vai ter que enfrentar. Ele vai estar ali com a gente até que a gente chegue a o que a Bíblia chama de estatura de varão perfeito, né, que seria o ápice, né, da fé. Né? Mas Paulo isso... diz que a benignidade dele dura para sempre, ele é bondoso o tempo todo, mesmo quando a gente não merece. Até mesmo quando não merece. Ele não muda, né? Ele não deixa de ser amor porque eu pequei. Se fosse assim, eu estaria perdido, né? Mas ele, claro, corrige quem ama, né? Deus é um Pai valorizador. Ele dá os dons necessários para que possamos cumprir seu propósito. Ele está sempre ao nosso lado, incentivando, fortalecendo e acreditando que podemos vencer a todos os embates da vida. Talvez ninguém acredite mais em você, pai, mãe, parentes, amigos, mas Deus Pai conhece o teu coração e a tua sinceridade e acredita na sua vitória. Você é importante para Deus. Mas Deus acredita em nós mais do que qualquer outra pessoa. Deus também é um Pai perdoador. Não importa o tamanho do pecado, não importa a quantidade de pecados, não importa a dificuldade em reconhecer o perdão. Deus Pai perdoa e restaura o pecador arrependido. Né? Em Isaías 1,18, né, diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, né, vão se tornar alvos como a neve. Né? Teve até um tempo alguém aí dizendo na mídia social que aquela música Alvos como a Neve não tem base bíblica. Né? Isso é uma besteira, né, que soltaram aí na internet, quando na verdade está na Bíblia, né? Que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, vão se tornar brancos como a lã, como a neve. Então, Deus tem poder realmente de apagar as nossas transgressões e nos lavar, nos purificar. Né? Isso Ele faz com o seu sangue. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui, uma experiência que eu tive, uma experiência que marcou muito a minha vida. Num determinado momento da minha vida, que eu era pastor lá em Nova Trento. Eu não me lembro o que tinha acontecido, mas era uma situação que eu estava me sentindo muito mal, eu estava me sentindo mal, de repente até me sentindo um pecador, talvez por algum erro que eu tinha cometido, não lembro o quê. E eu sei que eu estava muito mal e eu entrei na sala de casa e estava eu e a minha filha devia ter uns 3 aninhos de vida, 4 aninhos, e eu sentei na sala, peguei ela no colo e de repente ela começou a olhar para o teto e disse: pai,
olha pai, olha só. Eu olhei para o teto, disse, olhar o quê, né? Eu disse, olha só quanto sangue, pai. Olha só quanto sangue, né? E ela teve uma visão, com 4 aninhos de idade, ela viu o teto, né, encharcado de sangue. E eu não via nada. Mas ela gritava, pai, olha quanto sangue. E aí na mesma hora eu entendi, né? Que o sangue de Jesus estava cobrindo a nossa casa, né? O teto da nossa casa estava coberto de sangue. E ali aquilo foi que nem um bálsamo, né? Todo aquele sentimento que eu estava tendo naquele momento, ali me sentindo mal por algum erro que eu tinha cometido, me sentindo para baixo, desanimado, triste, angustiado, de repente aquilo tudo desapareceu. Que quando eu me lembrei, né, que o sangue dele estava sobre mim, né? Então aquilo ali foi como um bálsamo. Então como é importante a gente lembrar, né, que o sangue de Jesus nos purifica de qualquer erro, né? Não tem nada que a gente não possa, que ele não possa nos purificar. Amém? Então Deus é um Pai perdoador. Ele não exige sacrifício nem punições físicas e espirituais para perdoar os pecados, mas tão somente um coração arrependido. É muito importante esse ponto aqui. Vocês sabem que até os dias de hoje tem pessoas, principalmente os nossos irmãos romanos, né, que fazem penitências, né? Quando chega aquela sexta-feira santa, muita gente faz voto com Deus, né? Vem lá de Itajaí até o Morro da Cruz, lá em Nova Trento, fazendo uma penitência, tentando de alguma forma apagar um pecado, uma transgressão, né? Os japoneses, né, eles têm a prática do Arikiri, né? Que quando eles... não sei se nos dias de hoje ainda existe isso, mas quando eu estudei, existia, né? Os japoneses, como eles têm mania de perfeição, quando eles não conseguem ser perfeitos, e ninguém consegue, eles vão lá, pegam uma espada e tiram a própria vida, né? Por quê? Porque errou, né? Então, meu Deus, né? E tem pessoas que têm essa prática de se autopunir, né? De se autoflagelar. Algumas religiões têm essa prática de ficar meio que se autoflagelando para se sentir perdoado. E eu não tenho que me autoflagelar, eu não tenho que pagar penitência, eu não tenho que fazer um novo voto com Deus para ser perdoado. A Bíblia é clara, Deus quer obediência e não sacrifício, né? E agora, se eu desobedeci, pede perdão e continua, né? E Senhor, me ajuda, eu sou falho, né? Que Deus quer de nós realmente é uma vida de arrependimento. Atos 3,19, né? Esse texto que está aqui. Atos 3,19 vai dizer, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, o que Deus quer de nós é arrependimento e mudança, tá? Arrependimento e conversão. A gente às vezes se arrepende, mas não converte, né? Eu me arrependi, aí vou lá, derramo algumas lágrimas por causa de um erro que eu cometi, mas volto a cometer o erro. Então, quer dizer, houve arrependimento, mas não teve conversão. E o que Deus quer de nós é arrependimento e conversão. Eu preciso me arrepender e mudar. Aquele erro eu não posso voltar a fazer. Pode acontecer, mas só que vai ter que ser realmente um acidente. Então, há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, né? Precisamos entender que, como filhos de Deus, não precisamos fazer nada para que Deus nos ame mais ou menos, né? Ou nos dê aquilo que sabe que precisamos. Como filhos, temos por herança tudo o que é dele. Então não tem nada que a gente vá fazer que vai aumentar o amor de Deus por nós, né? A gente tem a sensação, nós temos a sensação, nós somos seres humanos, né? Então nós temos a sensação de que quando a gente está fazendo boas obras, né? Quando nós estamos fazendo obras, estamos servindo pessoas, estamos servindo na igreja, né? Abrimos a nossa célula, né, Gabi? Então a gente tem aquela sensação, puxa, eu estou agradando a Deus, né? Eu estou fazendo Deus feliz, porque eu estou servindo, eu estou trabalhando. E realmente, Deus, com certeza, fica feliz, né, por ver os nossos feitos. Mas só que é importante saber que
nada do que a gente faça vai alterar Deus, porque Deus é amor. Ele vai continuar sendo amor o tempo todo, com obras minhas ou sem obras minhas, com acertos meus ou com erros meus. Ele é imutável, ele não muda, está dando para entender? Agora, é claro que um filho obediente vai trazer muito mais alegria ao coração do pai, né? Nós somos... frutos, né? Oi? São os frutos. É o fruto, né? Exatamente. Demonstrar o fruto do Espírito Santo para a nossa vida. Tu foi agora perfeita, né? A palavra fruto é exatamente na veia, né? Exatamente o que Deus realmente quer de nós. E o fruto está realmente ligado a uma mudança contínua, a uma transformação, né? Que Deus espera de nós, né? Até porque o mesmo texto que fala sobre o fruto diz que os vossos frutos permaneçam. Então esse fruto precisa permanecer, né? Então Deus ele se agrada dessa constância, dessas mudanças significativas que nós tivemos, né? E que são perceptíveis até pelas pessoas, né? Então isso agrada o coração de Deus, né? Mas o amor dele não altera. Ele não deixa de nos amar quando a gente erra. A gente tem a tendência a pensar assim, né? Poxa, eu pisei na maionese, agora Deus deve estar pé da vida comigo, vai ficar um mês magoado, daqui um mês Deus volta a se relacionar comigo. Né? Da mente da gente pensa assim, né? Porque às vezes é assim que acontece com o filho da gente, né? Se um filho da gente cometeu um erro muito grave, meu Deus! Né? Minha filha já andou pisando no tomate comigo, a gente perdoa, mas até haver a cura da feridinha ali às vezes vai tempo, né? Dependendo do que foi, do que aconteceu, né? Uma rebeldia, né? Quando o filho fala alguma coisa para a gente que não deveria ter falado, então a gente perdoa, mas até curar aquela feridinha e voltar a ter um relacionamento 100% como era antes, às vezes leva um tempo, né? E Deus... Se eu pedir perdão, ele já perdoou na mesma hora. E bola para frente. Esquecendo das coisas que para trás ficam, vamos para frente. Deus é instantâneo, porque Deus não guarda mágoa. Deus não é como nós. É claro que todo pecado vai ter sua consequência, né? Nossos erros vão gerar uma consequência. Mas Deus continua nos amando e estamos juntos, vamos para frente. Amém? Vamos orar então, vamos ficar de pé. E agora a irmã Doris ora então agradecendo a nossa aula. Graças te dou, Senhor, por esse momento que está junto comigo, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pelo teu misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por estar aqui e aprender um pouco mais de ti, Senhor. Nós sentimos mais perto de ti. E que com essas aulas, Senhor, nós possamos, Senhor, tomar tudo lá fora e levar para essas pessoas com sede da tua palavra, Senhor. Eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que até aqui durante a aula eu fui tocada por aquela cena que eu vi, Senhor, por aquela pessoa que está escrava no modo ruim, que ele disse que ele estava numa prisão. E eu clamo aqui com meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor Jesus, que tenha compaixão. Seja aberta, Senhor, que ele seja libertado, que barreira seja quebrada, Senhor, e que aquele homem seja tocado, que ele queira ser tocado por ti, Senhor, e que ele seja tocado, porque nós sabemos que só o Senhor toca, só o Senhor cura, só o Senhor liberta. Então nós clamamos e te pedimos nesse momento, Senhor, que as correntes sejam libertas, seja arrebentada, que a chave seja virada, Senhor, seja aberta e que ele seja liberto, Senhor, em nome de Jesus. E assim, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Eu te peço, Senhor, nessa manhã, Senhor, em nome do teu Filho, Jesus. Amém, Senhor.